Eu tô muito feliz, velho, que a gente consegue colocar tudo isso em forma. Sim, eu também. Então, qual vai ser o assunto de hoje? Me diz. Então, a gente vai falar sobre produtividade e criatividade também. Sim. O que você acha de produtividade, na verdade? Pra mim, na verdade, isso é um assunto que ele chega a ser muito profundo, porque eu acho que a questão da produtividade hoje, ela é muito... A gente tem uma cobrança de produtividade muito imediatista. Exatamente. Então, é tudo pra ontem, tudo muito rápido, você tem que produzir muito. Um negócio de culpa, por quê? Você produz muito e quanto mais você produz, vira um vício. Então, você tem que produzir e cada vez você tem que estar melhor do que você já produziu antes. Então, acho que começa a ter até uma culpa numa produtividade que não é mais produtiva, é muito tóxica. E eu acho que também com esse de Instagram, de todas essas coisas que a gente tem, né? A gente tem que produzir sempre e ter a melhor produção. Sim. E se você começar, toda coisa precisa de paciência, de tomar o tempo. As coisas têm processos. Exatamente. A gente tem que respeitar os processos. Mas eu vou confessar, eu tenho uma dificuldade, hoje em dia eu tenho muita dificuldade de respeitar processos. E eu acho que eu fiquei assim depois de estar muito nas redes sociais. Eita, caiu. Fica aqui que eu vou lá. Vou dar uma olhada. Tem que leva. Tô tentando. E aí? Ah, já tava levantado. Obrigada. Deus te abençoe. Ok, voltamos! Errinhos técnicos. É, exatamente. Véi, o processo é exatamente isso. O fato de, pô, todo caiu. Sim. O que você quer fazer? Largar tudo. Cara, não funciona. Sim. Mas é aí que você tem que falar, pô, eu realmente quero fazer isso. Mesmo que seja uma coisa que não vai me trazer nada, no sentido de não vai me trazer dinheiro, não vai me trazer, sabe? Tipo, eu acho que a gente vai muito atrás dessa coisa de tem que, no final eu tenho que ter um certo dinheiro. Sim. No final tem que ter um certo resultado. Sim. Pô, não, você fez, já é um resultado. Sim. Sabe? Eu acho que também tem isso de fazer as coisas por prazer. Eu acho que hoje em dia eu tenho... É uma dificuldade que eu tenho e que eu lido muito com isso, que eu tenho muita dificuldade de encontrar prazer nas coisas. Porque eu penso, tenho que fazer, tem que ser perfeito o que eu fizer. Não posso ter falhas, não posso falhar, não posso errar nunca. Tem que ser perfeito. E aí até as coisas que seriam para me dar prazer, elas não me dão mais. Exatamente isso que acontece nas redes sociais. E que tem tantas coisas. E eu acho, pô, no começo do YouTube, você podia chegar com, vamos dizer, um set muito básico, né? De coisas básicas. Aí ia ser um conteúdo bom. Sim. Hoje, você tem que já ter uma câmera que vale muito dinheiro. Sim. Tudo tem que ser muito caro. Eu acho que o acesso é muito mais fácil para as coisas, certo? Mas agora eu acho que o nível é muito mais, sabe, em cima do... Impossível chegar lá logo de primeira. Você tem que trabalhar bastante e fazer coisas ruins pra, sabe, tipo, praticar e chegar onde você quer chegar, né? Sim. E eu acho que, além disso, tem esse negócio do processo, é uma coisa que, tipo assim, com as redes sociais, a gente vê muito onde a gente quer chegar. É, exatamente. Quer ter. Totalmente. Quer fazer. E a gente tem dificuldade, na verdade a gente não tem nem tanto recurso de ver como aquela pessoa chegou ali. Vamos? Nosso podcast ídolo, Pode Pá. Hoje é o maior podcast do Brasil. E tipo assim, sou muito fã. Pra eles chegarem nesse nível de ser o melhor podcast do Brasil, eles ralaram muito antes de ter um podcast, antes de pensar num podcast. E tem muita gente que já chega e olha agora o fenômeno que eles são e pensam, tipo, quero ser igual.
e esquece que... Ontem eu tava olhando pra a identidade visual do nosso podcast. Aí eu gosto de fazer grafismo, de criar peças. Aí eu fui olhar e eu vi um cara que fez a identidade visual do Podpah. Um cara muito aleatório, velho. Um cara que fazia coisas como eu, grafismo como eu. E ele conseguiu produzir uma peça para o Podpah, ofereceu uma identidade e foi. Às vezes a gente acha que não pode chegar num lugar porque tem que ter muitas experiências, tem que ter, sabe, um bagagem de muitas coisas. E na verdade é tentar fazer muitas coisas. Eu acho que hoje a gente consome muito mais do que a gente produz. Sim. Assim, tipo, se você não tomar ações, se você ficar atrás do seu celular todo dia, consumindo coisas, se inspirando no sentido de, eu vou olhar uma coisa pra ter inspiração. E quando que você vai colocar isso em prática, sabe? A gente perde muito tempo, eu não sei se chega a ser perder tempo, mas a gente gasta muito tempo desejando coisas. E a gente gasta muito menos tempo fazendo coisas pra isso que a gente deseja. E eu me incluo nisso. Tipo, totalmente também. Eu fico rolando feed. Rolo feed. Ai, queria isso. Ai, queria ser assim. Nossa, queria ser assado. Vou voltar pro Brasil. E agora eu tô num processo de voltar pro mercado de trabalho brasileiro. Então eu tô procurando empresas que eu quero trabalhar e tudo mais. Só que assim, eu demorei muito tempo para eu começar a procurar isso. Só que para fazer isso tem todo um plano de ação, tem todo um processo. Leva tempo e esforço que a gente não sabe se vai ter no final uma recompensa. É isso que eu acho muito complicado por conta de essa coisa do Instagram, de ver tudo acontecer. A mulher já chegou lá, ela já conseguiu isso, mas no fim, todo mundo passa por esse processo de se esforçar. Amiga, que quando eu tava com ideias pro meu LinkedIn, porque tudo que eu tenho de ideia das coisas, eu faço checklist, eu faço plano de ação. Ela falou, Isabela, less overthinking e more overdoing. Aí eu fiquei tipo... Tá, foi um tapa na minha cara, mas... Eu acho que essa coisa de não pensar demais é muito importante pelas pessoas como eu acho a gente, que pensa muito. E, olha, se jogar. Pô, se joga, velho. Então, eu acho que a gente deveria começar a elencar as prioridades da nossa produtividade. Com o que a gente vai ser produtivo? Qual é a nossa prioridade em ser produtivo? Em vez de tentar ser produtivo em tudo de uma vez só e acabar no final não tendo recompensa de nada, porque se você atira em vários lugares, é difícil você ter uma boa mira de uma coisa certeira, assim. Mesmo que você vai colocar um projeto no lado, não quer dizer que esse projeto não vai sair nunca. É que esse projeto vai estar lá, sabe, no lado, vai ficar lá. E aí, você vai focar numa coisa e logo depois você vai poder colocar tudo que você aprendeu lá nesse projeto aí. Pô, isso eu demorei bastante pra aceitar isso, sabe? De, cara, esse projeto é meu sonho, mas agora meu sonho precisa disso pra poder chegar lá, sabe? Eita, ai, juro, muito bom, meu. Deixa eu ver se a câmera lá tá... Eu sou uma pessoa que eu me importo. Já diminui bastante. Depois que eu vim pra cá, inclusive, depois que eu comecei a morar aqui na França, tipo, pra mim mudou bastante coisa. Bastante. Mas eu ainda tenho bastante a sensação de, tipo... Eu penso muito no que os outros vão pensar, ou no que os outros vão falar de mim quando eu vou fazer alguma coisa. Só que agora, por outro lado, eu tô começando a pensar também por um lado que é mais tipo... Pô, tá bom, ele vai pensar isso. Tem alguma coisa que me permite controlar o que a pessoa tá pensando, o que a pessoa tá falando? Não tem. Eu acho que, tipo, eu, por exemplo, eu já perdi várias oportunidades da minha vida, muito legais, porque eu falei, as pessoas vão achar isso, e aí eu simplesmente não fiz. Só que, tipo assim, primeiro, você não tem como controlar
o que o outro vai pensar. Você não tá na cabeça do outro, você não tem esse controle. Você tem como controlar o que você tá sentindo e como você vai reagir perante aquilo. Ponto. Só que tem também o fato de que, realmente, tipo, se uma pessoa tá falando mal de você, por exemplo, se alguém tá criticando alguma coisa que você tá fazendo, óbvio que magoa. Mas, tipo assim, até que ponto você vai se importar com isso e parar de fazer as suas coisas? Isso aqui é um ponto muito complicado de encontrar. Pra mim, tipo, essa confiança em saber, olha, eu sei quem eu sou. E se você falar isso, tá bom, eu vou ouvir. Mas não vai me afetar. Tem pra mim, uma confiança muito forte. Mas pode facilmente virar arrogância. Sabe? De tipo, eu sei de tudo, eu sei... Sabe? Encontrei esse ponto de... Ok, eu vou ouvir o que você tá falando, tá certo? Mas eu acho que isso não combina com o que eu tô achando certo pra mim. Sim. Se você se conhece bem e se você confia em você mesmo, a ponto de não se deixar abalar pelas coisas que as outras pessoas vão falar, eu acho isso muito bom. Só que isso não anula o fato de você ser autoconfiante e você se conhecer muito e você ter uma super postura e segurança em relação a você. Eu acho que não anula o fato de você ser humilde, por exemplo, e de você ser uma pessoa tipo, sensível às outras, que você também não vai se doer por qualquer coisa.